Fala galera, bem-vindo à segunda aula e vamos ainda continuar dentro de estrutura, tá bom? Vocês vão saber agora a métrica, né? Muitos já fizeram a aula, já sabem, né? Quem tem alguma teoria de opção binária é o mesmo operacional, só que aqui em Forex tem alguns parâmetros que vocês vão entender. É praticamente a mesma coisa, mas vocês vão entender e usar com mais facilidade, beleza? Vamos colocar o nosso indicador aqui, que é o zigue-zague. Por que o zigue-zague? Porque ele nos mostra as pernadas que às vezes nós não conseguimos enxergar, tá bom? Vamos lá, parâmetro sempre 1, 1, 1, beleza? A cor eu vou colocar branco para vocês visualizar melhor. Vamos lá. Esse indicador, galera, vai ter a aula de como usar e vocês vão ter acesso a eles também. Todo mundo que adquire a mentoria tem acesso tanto ao indicador como à área de membros, tá bom? Vamos lá. Qual é o parâmetro que nós usamos, né? Você já viu na próxima aula anterior que dentro de uma zona lateralizada cria-se uma estrutura. E quando essa estrutura é formada, nós temos uma visão de que o gráfico já tem um sentido, ele está indo para uma direção, né? Temos os nossos alvos, que vai ser assunto para próximas aulas, e os parâmetros que nós vamos usar sempre vai ser esse, né? Na opção binária, eu falo com vocês que o máximo que o gráfico pode vir dentro da opção binária é nos 50%, porque lá vocês operam para uma vela, duas velinhas, 2 minutinhos, né? E temos um tempo como nosso inimigo. Aqui não. Aqui não temos tempo, tá bom? Então aqui os parâmetros que nós vamos usar é totalmente um pouco diferente. É parecido, mas é um pouco diferente. Vamos lá. Tem uma FIBO aqui, que eu vou puxar de cima para baixo, né, Bebel? Tô fazendo errado, Bebel? Vamos lá. Vou pegar essa pernada aqui, ó, de venda, tá bom? Essa pernadinha de venda aqui, ó. Ó. Pronto. Ela começou, puxei. Beleza? Reparem que temos a zona dos 50% e a zona... Ô, rapaz, peraí. Tá errado. Deixa eu apagar essa bicha. Eu botei errado a bichinha aqui. Deixa eu inverter de novamente. Tava correto. Essa pernada que eu quero aqui, ó. E perdoa, gente. Perdoa. Pronto. Vamos lá. Temos a zona de 50%, né? Nessa pernada que eu tô falando, galera, ó. Beleza? 50%, 61,8. Lembra que na OB, quando rompe 50% e não faz nada? Pronto. Aqui também não fazemos nada. Porém, tem outra zona dentro da Fibonacci, que é 78 a 76,8. Depois vocês conferem para mim. É o último limite onde o gráfico vem. Beleza? Então, é gatilho de entrada quando toca aqui pegar a reversão? Não. Nós vamos aguardar o mesmo parâmetro, ó. Impulsão, correção máxima. Detalhe, anota isso. Esta correção não pode ter um topo duplo em cima. Ela tem que ser uma reversão direta. Não pode ter, ó, topo duplo. Anota, dica importante. Uma reversão direta, ela pode vir até os 79%. É gatilho de entrada de compra? Não. A estrutura está sendo formada ainda, tá bom? Nós aguardamos o retorno. E esse retorno tem que romper os 50% da pernada com uma vela expressiva. Não pode travar no topo. E nós abrimos ordem para uma movimentação em direção aos alvos, e que vai ter aula de alvos, vocês vão entender. Sempre vai ser esses os parâmetros, tá bom? Não anota, vou parar por aqui essa aula para não confundir. Uma pernada de impulsão, a correção tem que ser direta, sem formação de topo duplo, no fractal que você vai operar, beleza? Eu estou aqui em 4 horas, observando um gráfico de 4 horas. Se eu for por 1 hora, vai ter que ser uma reversão direta. Se eu for em 30 minutos, vai ter que ser uma reversão. Se eu tiver em 15 minutos, observando o gráfico, né? Eu vou lá, tá? Em um dia tem uma vela lá bonita, ó. Uma vela. Dentro dessa vela a gente tá vendo o trabalho, né? A vela de venda, ó. Pronto. Dentro de 15 minutos, a reversão, a correção. Se eu vou pegar minhas operações no tempo de 15 minutos, essa correção não pode ter um topo duplo na parte de cima. E se for no fundo, ao contrário, né? Se for ao contrário, não pode ter um fundo duplo na parte de baixo. Tem que ser uma reversão direta. De baixo para cima na venda, de cima para baixo na compra. Beleza?
E o parâmetro é aguardar o rompimento desses 50% dessa correção para a gente ter um gatilho de entrada. A vela tem que ser uma vela expressiva, porque a vela é um indicador de preço. Ela indica volume, abertura, fechamento, mínimo e máxima. Quanto mais for expressiva a vela, mais volume de compra nós temos dentro dela. Mais pessoas estão comprando o ativo, injetando dinheiro no ativo. Beleza? Vamos para cima. Até a próxima aula.